Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Empresas Notáveis. Um programa que tem a função de mostrar ao povo brasileiro todo o potencial do nosso mercado, da nossa população e das pessoas notáveis que nós temos aqui no nosso país. Costumamos a dizer que o brasileiro não conhece o seu país e não conhece também todo o potencial desse grande continente chamado Brasil. Para falar um pouquinho mais sobre tudo isso, nós trouxemos uma pessoa importantíssima, uma pessoa que nós estávamos conversando até agora, e traz uma bagagem de conhecimento fantástico. Nada mais, nada menos que nosso amigo César Romão. Seja bem-vindo, César. Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui, obrigado pelo convite. Um abraço aí a todos os nossos telespectadores. Parabéns pelo programa. Aliás, falar de coisas notáveis hoje tá difícil, né? Porque as pessoas só falam de coisas ruins. Exatamente. E esquecem as coisas notáveis. Parabéns pelo programa. O César, nós estávamos conversando agora há pouco, ele estava contando um pouquinho, bem pouquinho só, da trajetória dele. E uma coisa interessante, né, César, que nós estávamos conversando, são as lembranças dessa história, tanto das pessoas no rádio, na TV, em todas as áreas do conhecimento, que parece que estão sendo deixadas um pouco para trás, não é? Isso é verdade. Os nossos registros, né, estão sumindo. Então, nós precisamos hoje resgatar. Eu até tenho sugerido ao longo da minha carreira, né, que as escolas e as universidades de determinadas áreas resgatem os grandes profissionais que ajudaram a fortalecer essas entidades. Por exemplo, eu, como presidente do Conselho de Presidentes da Associação Paulista de Imprensa, que hoje tem lá como presidente o Dr. Sérgio de Azevedo Redó, com uma brilhante gestão, nós temos, por tradição, respeitar todos os nossos ex-presidentes. Olha que interessante. Tanto que temos um conselho de ex-presidentes. Isso é o que fortalece a entidade. Se você entrar lá, você tem todas as fotos dos ex-presidentes. É um prédio tombado pelo patrimônio histórico. Nós fazemos questão sempre de relatar isto. Mas por quê? Porque os jornalistas que estão chegando ao mercado, por incrível que pareça, a escola não diz para eles que existe uma associação paulista de imprensa que está fazendo aí praticamente 90 anos. Olha que interessante. Ou seja, a pessoa que está entrando numa área do conhecimento para estudar sobre um determinado assunto, né, uma determinada cadeira, digamos assim, ela não entende que existiu toda uma história antes dela chegar, não é? Aquilo foi preparado. Grandes profissionais construíram aquela matéria, né? Por exemplo, a imprensa brasileira. E tem sido assim, no rádio, por exemplo, as pessoas hoje não lembram muito dos antigos radialistas, homens que fizeram história no rádio. Hélio Ribeiro, por exemplo. Né? Você que gosta de rádio, vai lá dar uma olhadinha na história do Hélio Ribeiro. Muita gente lembra ainda, muito pouquinho, mas só o pessoal que está acima dos 70 anos é que lembra ainda do Omar Cardoso. Então, essas pessoas asfaltaram essa estrada do rádio até aqui, esses e tantos outros, né? E a minha sugestão é para que sempre aí os diretores de escola coloquem nas matérias algo relativo à memória daquela profissão, de alguns fatos, e vocês vão amar estudar isso, porque vocês vão ver que muito antes de você chegar, já tinha gente trabalhando por aquilo que você quer exercitar, realizar o seu sonho, né? E essas pessoas trabalharam para que o seu sonho se tornasse realidade. E muitas vezes de forma muito rudimentar, né? Os primeiros estúdios, as primeiras radionovelas, as primeiras técnicas de comunicação do rádio usavam recursos muito rudimentares, né? A parte da produção era uma coisa assim fantástica, que dá uma história maravilhosa, não é? Eu passava isso, quando a tecnologia chegou, eu passava muito isso nas palestras, porque as pessoas... Uma vez um garoto levantou numa palestra minha e falou assim: "Seu Romão, o senhor fez diversas universidades, deve ter sido muito difícil para o senhor poder estudar e fazer essas universidades. Hoje é tudo muito mais simples. Né? Hoje a gente usa o Google. Sim. Então eu tenho no Google tudo.
Desculpa, mas na sua época o senhor usava o que para estudar? O Google facilita muito. O que o senhor usava para estudar naquela época? Eu pensei um pouquinho, falei, que perguntinha danada, né? Uhum. Falei, olha, meu jovem, eu agradeço a sua questão, mas naquela época, por mais incrível que pareça, eu usava o cérebro. E funcionou, deu certo. Eu não me deixava levar por coisas que alguém escreveu, que eu não sei nem quem escreveu. Exato. Eu me deixava levar pelo meu cérebro, pelos livros assinados, né, pelos autores, que é o que a gente deve fazer hoje. Se a gente não fizer isso, a fake news tão famosa Sim. aparece. Aí tudo vira verdade. Uhum. Tudo vira verdade. Então as pessoas hoje entram no Google, consultam lá um tema e não sabem se quem escreveu sobre aquele tema é realmente especialista ou pior, licenciado para falar sobre aquele tema. Eu fico pensando, já pensou, se a gente tivesse essa tecnologia com essa dificuldade de você saber a origem da informação, na época de Sócrates e de Platão, onde ele estava ali tentando discutir, né, usar o cérebro, e o tanto de informações erradas, confusas, que teria naquela época, né, se ela já existisse, e hoje a gente vê que o mais importante, que é o que eles faziam as pessoas a pensar, daí Descartes, né, penso, logo existo, as pessoas foram perdendo, né? Parece que hoje você consome algo que alguém fez e você não sabe por que fez, não é? E olha, está aumentando porque hoje você pergunta alguma coisa para as pessoas numa plateia, as pessoas vão todas para o celular. É isso. Né? E o que acontece? Né? Nós estamos perdendo a nossa intuição. Uhum. A intuição é aquele momento que Deus coloca a alma no nosso corpo. A intuição é um instrumento de Deus, tanto para que a gente fique ligado a Ele, como para que a gente tenha um norte na nossa missão de existência. E quando você começa a deixar de usar o seu cérebro, sabe, você deixa de usar também a sua intuição. E aí você fica escravo. Eu cresci andando pela cidade de São Paulo, não tinha ainda o Guia São Paulo, né? Nossa, eu trabalhei com ele ainda. O Guia Brasil, o Guia 4 Rodas, né? Mas a gente tinha aquele guia e realmente a gente usava aquilo para andar e tal. Hoje, as pessoas para irem a 2 ruas acima da dela, precisam olhar no Waze. Porque ela mora ali há 10 anos e não sabe o nome da rua de cima da casa dela. É muito comum, a gente está muito escravo. Eu adoro a tecnologia, conheço todas elas, utilizo, mas eu acho que nós precisamos colocar um limite. E não. Qual é esse limite, Romão? Não se anule. As pessoas estão se anulando completamente em função da tecnologia. Então, tudo é no celular, tudo é no Google. Se não for no Google, as pessoas não têm certeza do que vão responder. E o pior, né? Todo mundo virou sabido. Mas sabido do quê? Então todo mundo hoje entende de medicina, puxa, fazem consultas lá. Direito, todo mundo entende de direito hoje. E nem sempre tudo aquilo que está lá é uma realidade, tem muita realidade. Mas a gente precisa sempre observar, porque tem muito oportunismo também dentro da tecnologia. Sim, e tem interesses também, né? A gente vive numa sociedade que cada um está defendendo um grupo, um interesse, uma ideologia, uma ideia, uma necessidade, né? E se você não parar e começar a avaliar isso, fica até difícil de você educar os seus filhos, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tenta mostrar uma realidade, talvez eles estão consumindo outras realidades muito diferentes do que você está dizendo, não é mesmo? A tecnologia, você falou uma coisa agora que é tudo como se fosse grátis, mas não é grátis. Quando você não identifica quem está pagando, é porque é você que está pagando. Sim. Então, se qualquer matéria que você leia hoje lá, você vai ver que vai aparecer um monte de anúncio ali. Que você olhou, então é você que está pagando, né, com o seu tempo. Que é a coisa mais preciosa que nós temos na vida, é o tempo, essa nossa maior preciosidade.
E a geração futura, né, que são os nossos filhos, e as pessoas que estão chegando aí ao mundo, elas precisam manter, o que eu diria, entre aspas, né, essa tradição de usar o cérebro, gente, de pensar. Então, as pessoas estão perdendo, além da intuição, a espontaneidade. Ele vai escrever uma carta de amor, ele fala assim, deixa eu olhar no Google. Deixa eu copiar. Como é que é essa? Que sentimento terá essa carta de amor? Tanto que sumiram. Né? Eu comecei minha vida, eu escrevi 25 livros ao longo da carreira, comecei minha vida, meus primeiros 3 livros foram poemas. Inclusive os livros do César Romão já são hoje traduzidos para mais de 50 países, né? É, bastante. Tem livro aí espalhado aí, você pode lê-los em inglês, você pode ler em italiano, espanhol, alemão. Olha que fantástico. Em russo. Então estão aí. É facinho, qualquer livraria aí. A Amazon hoje é a livraria que tomou conta aí das coisas. Você sabe que, falando de livraria, eu acho que tem a ver com o nosso tema aqui também. Há muitos anos atrás, eu frequentava as livrarias. Então, quando saía um livro meu, eu ia a todas as livrarias, falava com gerentes, falava com os atendentes, eu fazia questão de explicar o livro. Olha. Para que ele pudesse oferecer o livro, saber o que ele estava oferecendo, conhecesse o autor. Então, muitas pessoas falam, olha, esse autor aqui, ele veio aqui, esse autor, né? E mostrar o produto. Se você não gostar, você esquece, joga num canto aí. Mas eu queria que você entendesse. Para você gostar, você precisa entender. E aí eu comecei a ver aquele movimento dos livros sendo colocados num canto e os aparelhos eletrônicos na vitrine. Ou seja, o conhecimento foi guardado, não é? Foi deixado de lado e aí, a velocidade apenas trazida à frente, né? E aí as pessoas falavam com mais entusiasmo sobre um telefone celular do que sobre um livro. Olha só. E uma vez eu comentei com o diretor de uma livraria, isso tem 30 anos praticamente. E ele falou assim para mim, Romão, quanto custa esse telefone? Né? 30 não, uns 25 mais ou menos. Falei, sei lá, $500. Então, e quanto custa um livro seu? $2. O que você acha que eu quero vender? Falei, o dia que vocês esquecerem o livro, vocês não são mais livreiro. E olha, passaram-se aí 25 anos, a gente teve uma avalanche de saída de livrarias do mercado, o que eu lamento demais. E a mudança, inclusive, né? Mudança. A Amazon hoje, praticamente, eu diria a você que ela salvou os livros aqui no Brasil, apesar de não ter loja física, né? Porque o livro foi trocado. Então, o livro, você entrava numa livraria, você já não via mais o livro. Você já não via mais aquele enigma do autor, né? Aquele personagem, aquele autor que você leu, que você imaginou. Você via o quê? Celular, aparelho de som e tantas outras coisas. Eu abro até um parênteses, porque eu trabalhei com livraria há 5 anos também. E era uma vontade que a gente tinha, uma expectativa, a palavra é essa, do best-seller, do lançamento, do livro do mês, né? E principalmente porque a gente acompanhava a carreira dos escritores também. E o livro, olha só, o celular, você tem que trocar a cada 3 a 6 meses. Sim. Há 1 ano. Você também tem. Eu tenho livros na minha biblioteca há 45 anos. Fantástico. E ele não ficou obsoleto. Ele não desatualizou. Quando eu abro, ele ainda conversa comigo. Não é como aquela caixa que a gente tem em casa de celular que não serve mais para nada e a gente vai recolher e mandar para reciclagem. Funciona mesmo que não tenha energia, né? Exatamente. Se você não tiver energia, né, ele vai funcionar. Então, ao abrir um livro com mais de 45 anos, ele ainda conversa comigo. A gente costuma falar que a bateria do livro é maior do que a bateria do celular, não é? A bateria do livro ela não acaba. Você pode pegar uma viagem inteira, ficar até no navio, dias dentro do navio, e você não precisa carregar. Não é? Eu particularmente, eu acho que tudo relacionado a livro
fica bacana. Você sabe que quando a Amazon lançou o Kindle, que é o leitor digital, eu achei fantástico, porque ele, veja, ele é um leitor digital. Uhum. Não tinha nada acoplado para você assistir televisão, para você fazer outras coisas, não, é para você ler o livro. Até hoje ainda, né? O Kindle ainda tem esse papel. Eu tenho todos eles, desde o primeiro que saiu. Eu uso muito nas minhas viagens, porque o Kindle permite que você carregue lá uma quantidade grande de livros. De livros, né? Isso é fantástico, gente. Apesar que o livro digital no Brasil ainda não andou como deveria andar, mas eu acho que ele deve existir e vai chegar a hora dele. Os meus livros ainda, o primeiro número de venda ainda é físico, mas o digital também é grande, é um volume grande. Então, tudo que é relacionado a livro, eu diria que é até permanente. Vou dar uma outra teoria para você aqui. Tem um livrinho que eu gostaria de ter escrito, mas eu não consegui escrever. É um livrinho, uma tal de Bíblia. Né? Mas eu escrevi agora um livro relacionado à Bíblia, que é Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Veja quantos anos tem a Bíblia. Não, são mais de 5.000 anos. E os escritos, inclusive do Velho Testamento, desde os maçoretas que começaram, né, as primeiras transcrições, os primeiros pergaminhos, até chegar a um livro que até hoje ainda é best-seller. E aí, o seu telefone é best-seller ainda, aquele primeiro que você comprou? Então nós tivemos essa evasão de livrarias, na minha opinião, porque os livreiros, na minha opinião, não confiaram muito no livro. Esses são os novos livreiros, né? Porque os livreiros antigos ainda confiavam no livro. Eu ainda pertenço a uma geração que, quando eu chegava à minha editora, o editor estava me esperando na porta. Então é uma geração onde o autor era o autor. Ainda é. Só que essa geração nova, de editores, né, tem essa geração nova, eles estão vendo o livro de uma maneira moderna demais. Então eles veem o livro como, olha, se não vender tantos mil em 15 dias não é bom. Ora, será que quando escreveram a Bíblia imaginavam vender por 15 dias? Exatamente. O meu livro, Semente de Deus, tem 35 anos. E vende hoje ainda como se fosse pãozinho recém-lançado na padaria. Olha que fantástico. E outros long sellers, né, que existem. Inclusive, falando em livros, você detém um recorde, não é? Foi. Quando a gente fala de livros, quando a gente fala de você. Eu queria que você contasse a história que ele contou agora há pouco para a gente estava assim só de boca aberta, né, ouvindo. Ele contando uma história extremamente interessante que fez ele parar no Guinness Book. Na realidade, eu fiz assim, eu estava numa palestra e aí era um público muito grande, tinha mais de 2.000 pessoas, e o meu editor estava preocupado, porque falou, Romão, está todo mundo querendo livro, tivemos que mandar vir mais. E aí tinham mais de 1.000 pessoas com livro. Eu falei, eu vou autografar todos. Você é louco? Eu falei, vou autografar todos. Acabou a palestra, bota uma mesa lá, e aí formou-se uma fila e eu fui andando pela fila e falando para as pessoas, pode esperar que eu vou autografar seu livro, pode esperar que eu vou autografar seu livro, pode passar isso lá para trás. Olha só. Né? E por incrível que pareça, foram 1.313 pessoas que tiveram o seu livro autografado, 3 horas, 12 minutos e 12 segundos. Foi um recorde, né? Até hoje. Eu não gostaria que fosse, não. Eu queria que já tivesse sido quebrado há muito tempo. E esse recorde você sustenta ele há quanto tempo? Já são mais de 10 anos. Olha só, gente, que fantástico. Mas eu queria que alguém quebrasse esse recorde, porque o livro ele tem que circular. Sabe? Nós temos hoje uma circulação muito pequena. Hoje você fala assim para uma pessoa, olha que legal, você leu o livro tal? Fala, eu li o Spot. Mas como? Não, mas o Spot em 10 minutos eu leio o livro. Você não leu. Né? Um release de um livro. Você pegou uma resenha apenas, né? Pegou um release, uma resenha, pegou uma informação do livro. Né? O autor ficou ali 2, 3 anos, às vezes mais, para levar algo a você, e você diz para o autor que você leu em 10 minutos. Ah, mas aí eu leio um livro por dia.
É melhor você ler um livro inteiro por ano, do que um monte de livro em 10 minutos todo dia. O livro tem alma, gente. Quando nós, autores, escrevemos, nós colocamos a nossa alma, o nosso espírito, a nossa dedicação. Os autores hoje, da minha geração de autores, por exemplo, eu desafio a falar, escreveu para vender. Não, a gente não escreve para isso. Se vender é uma consequência. Mas a gente escreve para cumprir a missão de autor, para cumprir a missão de escritor. Tanto que tem escritor aí que nem precisaria mais escrever, mas ele escreve. Ele está lá, pensando em você, leitor e leitora. Olha que interessante. Eu gostaria que o senhor voltasse ao assunto que a gente falou do livro da Bíblia e do sucesso. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco mais sobre essa relação. Como surgiu essa ideia e como é que a gente pode pensar que na Bíblia tem a relação também com o nosso crescimento, seja moral, profissional ou espiritual. E essa foi a razão do livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, porque existe muita dificuldade em interpretar a Bíblia. E mesmo os livros que falam sobre a Bíblia também são um pouquinho difíceis de serem interpretados. Eu mesmo, apesar de estudar a Bíblia há muito tempo, desde menino, eu passei a gostar da Bíblia quando fui chamado na igreja São Carlos, na Rua do Oratório, ainda garoto, lá pelo padre, para ler um versículo. Era pequenininho, estava começando na escola, 7 anos. E aí eu falei, puxa, eu vou ler versículo, era importante. Ainda foi para mim, né? Ainda é. E aí eu li o versículo, não entendi absolutamente nada, foi difícil ler aquele negocinho ali e tal, mas eu me apaixonei. A partir dali eu passei a ler mais, a tentar entender. E essa minha busca é uma busca de muita gente. E o que eu fiz? Eu fiz um livro chamado Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Esse livro tem 60 ensinamentos bíblicos para o sucesso, escritos todos com 1.900 caracteres, o que significa que você vai ler cada passagem bíblica em 3 minutos numa literatura contemporânea. O que é uma literatura contemporânea? Você vai entender. Eu estou na sua linguagem, eu estou explicando para você na linguagem atual o que aquela passagem bíblica significa e a lição que ela traz. E é interessante você falar isso desta maneira, porque nós temos ali, além da linguagem, né, escrita justamente por diversas traduções que foram sofrendo com o tempo, a gente tem um contexto do porquê foi escrito, quem falou, para quem foi falado, né? Então todos esses personagens da comunicação, muitas vezes a pessoa não consegue perceber na hora que ela faz a leitura, não é? O que tem acontecido, as pessoas têm lido o livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso e falam assim, Romão, já li a Bíblia. Não leu ainda, tá? Porque eu teria que... O Ensinamentos Bíblicos ele vai virar uma série. Sim. Né? Então, assim, Ensinamentos Bíblicos para os jovens, Ensinamentos Bíblicos para casais, olha que fantástico. Ensinamentos Bíblicos... e aí vai andar. Tá? Vai andar, ele vai virar uma série de livros. Dificilmente alguém vai ler a Bíblia inteira e entender a Bíblia toda. Sim. Normalmente, até porque as pessoas se identificam com algumas partes, né? A gente vai gostar daquilo que a gente se identificar. Mas o livro Ensinamentos para o Sucesso, ele é uma viagem pela Bíblia contemporânea. Você vai entender 60 passagens bíblicas e vai dizer assim, como é que eu não percebi isso? Tá? Que é o que a gente, como autor, pretende, né? Levar alguma coisa que para você era um pouco nebuloso, de repente você falar, nossa, é isso. E não foi fácil reunir essas 60 passagens bíblicas, apesar que eu tenho mais, os editores querem o volume 2, a gente está preparando aí, talvez aí daqui um aninho aí ele já esteja no mercado também. E é interessante, eu gostaria até de deixar uma outra pergunta. Quando a gente fala da Bíblia, a gente fala que nós temos aqui no Brasil uma grande quantidade de religiões e muitas delas com algumas divergências de interpretação. Como que você conseguiu conciliar isso para trazer um conhecimento que fosse aberto para todo mundo e fácil de entendimento para todo mundo? É o que eu chamo da linguagem contemporânea. Sim.
que é uma linguagem universal. Na realidade, eu não sabia disso. Eu descobri isso que eu vou te contar agora. E eu me lembro que os meus livros, eles não sofreram versões, tanto na Itália, como na Rússia, como na Alemanha, como na Espanha, Portugal. Eles sofreram apenas traduções. Isso me chamava um pouco a atenção e eu comecei a apertar os meus editores, né? Falei, pô, mas não é possível, você tem que falar, não podemos fazer versão, deu certo aqui e tal. Aí um dos meus mais queridos editores me disse assim, Romão, para com isso, você não entendeu ainda? Eu falei, não. Ele falou, a sua linguagem é universal. Falou, por isso que os seus livros estão ganhando esse mercado todo, pelo mundo. Os editores não sofrem para fazer versão com o seu livro, porque a sua linguagem é universal. Foi aí, depois de escrever 15 livros, que eu descobri que eu tinha uma linguagem universal. E essa linguagem é a que eu usei e tenho usado em todos os meus livros, inclusive nesse, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Olha que interessante, a linguagem simples, não é? Você falar de uma maneira simples, de fácil entendimento, que vá direto ao coração ou ao pensamento daquele que está do outro lado, não é? A consciência. Olha que interessante. Então, eu não sabia, gente, que eu fazia isso, tá? Quem me falou isso foram os meus editores. Mas eles falam, Romão, você fala a consciência das pessoas. Não há quem não leia esses textos que não reflita. Então, esquece, é só traduzir mesmo. E é o único lugar que a gente pode mudar. Para valer. É na nossa consciência, não tem outro. Porque você pode mudar de roupa e continuar sendo um canalha. Você pode ter sucesso na vida e continuar sendo uma pessoa egoísta. Mas na consciência, se você mudar, você mudou. Você entendeu, né? Aí está a nossa verdadeira mudança. Falar, onde é que a gente precisa evoluir? Na consciência. Ah, mas agora eu ajudo uma entidade. Bom, mas e na sua consciência? Você está fazendo bonitinho para a sociedade ou lá na sua consciência isso bate forte? Na minha opinião, as pessoas ainda encontram muita dificuldade na sua existência por causa disso. Elas querem mudar, mas não mudam na sua essência. Elas mudam de casa, de carro, de roupa, de marido, de mulher, de escola, né? Mas na essência continua a mesma. Então, para onde quer que ela vá, ela leva as mesmas coisas. Eu acho interessante que a gente sabe que existe hoje os estudos, né, científicos sobre o coeficiente de inteligência. Nós temos também o coeficiente emocional. E agora o que mais a gente ouve falar é o coeficiente espiritual. E você vem com o livro justamente trazendo um brinde, né, um presente para as pessoas, para trabalhar o seu coeficiente espiritual. Nossa, eu bato nessa tecla desde que eu comecei a carreira. Tanto que o meu primeiro livro seria Semente de Deus, que é justamente um livro sobre esse tema. Agora, imagina, em 1990, você falar, né, de inteligência espiritual. Então, muitos não eram nem nascidos nessa época. Foi uma né? abertura, né? Paguei caro, gente, porque quando você dá um passo à frente do seu tempo, Sim. Né? E Daniel Goleman veio aqui há 15 anos falar da inteligência emocional, né? Foi meu professor, tive aulas com ele, queridíssimo. Mas eu lá atrás estava na inteligência espiritual, que só se comenta hoje, né? E se você pegar a Semente de Deus, lançado em 1991, o livro é inteirinho sobre isso. Olha que fantástico. Por que às vezes a gente está à frente do tempo e paga um preço caro? Tem que pagar. Porque se você não pagar, você não cumpriu sua missão. Não importa. Paguei, o livro acabou se tornando um best-seller todos esses anos, ainda são edições refeitas a cada 3 meses, é um espetáculo, a obra, não porque eu escrevi, né, mas
pelo que ela carrega como livro, como experiência para as pessoas. E olha que interessante, ele já tem idade. A pessoa lê e fala, Romão falou comigo. Né? Olha só. Por quê? Porque nós somos gente, nós temos coisas em comum. E temos que ter consciência do seguinte, as pessoas não mudam, elas se revelam. Olha só. Então, quanto mais rápido você se revelar, até para você mesmo, melhor. E é interessante a gente pensar nisso, porque sementes de Deus, não é? Nós estamos falando de semente e a gente começa a fazer algumas analogias. Primeiro, semente tem vida, não é? Ela vem justamente para trazer vida. Segundo, ela tem que aflorar, né? Desabrochar, ela tem que sair daquele casulozinho que ela está ali dentro. Terceiro, que a gente está falando também de você deixar uma semente para a posteridade. Eu estava conversando com César Romão, ele traz aqui uma biografia fantástica, maravilhosa. Eu vou deixar até aberto o programa para que ele possa vir quantas vezes quiser, porque é muita coisa que a gente estava conversando aqui em pouco tempo que a gente estava aqui embaixo na agência. E ele, pelo que eu estava percebendo, ele trabalha em várias frentes, ele tem uma maneira de atuar, de agir dentro do mercado brasileiro, em diversas ações. A gente falou de vinho, falou de um monte de coisas aqui. Então, uma pessoa que está muito ligada e conectada com todas as áreas do conhecimento. E eu vejo que mesmo já tendo tudo isso, que para nós já seria uma coisa assim maravilhosa, ele está deixando uma semente, que são os livros, não é? São 25. Estão aí para você. Na realidade, o livro é mais que uma semente, porque ele vai se transformar num portal. Todo livro é um portal. Um portal para que as pessoas atravessem e se tornem pessoas melhores. Sim. Acho que todos nós que escrevemos temos essa intenção de fazer uma mudança no leitor. Sim. A gente tem essa missão. Livro que não traz mudança não é livro. Então, o que é muito difícil, todo livro. Romão, mas e o romance? Nossa, o romance espetacular. Você não ficou mais apaixonado depois que você leu aquele romance, chorou, usou o seu lenço antigo, uma história de terror. Olha, você sentiu medo. Né? O livro ele tem essa capacidade de interagir com as nossas emoções, né? Sabe? De fazer florescer as nossas emoções. Todos os livros. Então, essa missão todo autor tem. Eu acho que quando nós sentamos para escrever, a gente, antes de pensar no leitor, a gente pensa no que aquele livro vai deixar como semente. Interessante. E como que começou a sua história com o livro? Porque eu sei que você tem essas várias áreas de atuação. Por que direcionar? Porque eu sei que também você é um palestrante que traz conhecimentos tanto para o Brasil quanto para o exterior. As palestras dele são extremamente requisitadas, principalmente aqui na América Latina. E eu queria saber por que a direção do livro. O que mexe mais com você como escritor? Olha, eu sempre gostei de escrever. Desde garoto, escrevia e tenho manuscritos aí de quando eu tinha 13 anos de idade. Sempre gostei. Com 13 anos? Com 13 anos. Olha só. Adorava poesias, ainda adoro, tanto que fiz 3 livros de poema, um deles inclusive lançado pela editora Elevação, da nossa querida LBV, chamado O Amor Ainda Existe, um livro maravilhoso, inspira muita gente. Tem muita namorada aí que recebe carta deste livro. Fica de olho no seu namorado. Olha só, tá vendo? Né? Tem muita. Aconteceu isso com esse livro de uma maneira sensacional. Os namorados aí, os maridos escrevendo na época. Romão, rapaz, eu peguei um poema aqui do seu livro. Né? Porque o livro tem esse papel. Né? Emoções ainda existem. Então ele é um livro que tem 3 partes. Ele tem uma parte que chama Bilhetes de Amor. E aí o pessoal deitou e rolou ali no Bilhetes de Amor. Né? Mas esse é o papel do livro. E cada vez a magia que ele traz. Cada vez que eu ouço um autor, um leitor falar, Romão, peguei maravilhoso. Né? E eu sempre escrevi poemas, então lancei poema. A Semente de Deus é um livro que já estava dentro de mim
E um dia eu sentei, em uma semana eu escrevi esse livro. Olha só. E foi um livro rápido, 7 dias eu escrevi A Semente de Deus. E ele já está durando 35 anos. E os outros livros também. Eu sempre gostei muito de escrever. Não visei ter o sucesso, não imaginava que poderia transcender fronteiras, uma coisa assim que só um livro consegue mesmo. Romão, como é que você conseguiu? Não fui eu. Foi o livro venceu essas fronteiras. Até porque os livros lá fora me dão uma lição muito interessante, porque eu descobri que eles têm, nesses países todos, os mesmos problemas que os nossos. Olha só. As pessoas me escrevem lá de fora e são os mesmos problemas. É o casamento que acabou, é o emprego, é o chefe. E tudo isso que a gente discute aqui, eles também discutem lá. Então existe uma unanimidade no comportamento humano com relação a determinados fatos que são os mesmos. Tiradas as proporções de cultura, divisa de territorial, mas os problemas humanos são os mesmos. E essas coisas todas, só um livro pode oferecer. Porque você pode se achar um grande autor, mas você é muito inferior a um grande livro. Fantástico, adorei. E como é que a gente sintetiza tudo isso num minuto? Como é que a gente pode trabalhar a questão de saber minuto do César Romão? Está vendo que os entrevistadores fazem? Mas é assim, olha, eu diria a você o seguinte, não desista do seu sonho. Se você desistir, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir, vai ser uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. E a sua esperança no futuro é que vai te dar a força que você precisa no presente. Fantástico, tá 50 vendo? segundos, até menos. 50, deu menos. Já vamos bater um recorde, mais um recorde aqui agora. O César, ele conversa aqui com a gente, ele passa uma tranquilidade, uma serenidade em tudo aquilo que ele vai trazendo de conhecimento. E nós conversávamos agora também, um assunto que eu acho extremamente importante, a gente resgatar a memória do Brasil. Em pouco tempo que a gente conversou aqui, ele trouxe lições que eu falo que em muita faculdade as pessoas ainda não têm, né? Pela vivência, pelo conhecimento, pela experiência que ele traz. Eu queria que você falasse um pouquinho, César, sobre a importância de resgatar novamente, eu sei que você já deu uma pincelada, mas que você aprofundasse um pouquinho na importância da gente trazer esses conhecimentos, não só para a faculdade, mas para todo mundo, dessas pessoas célebres que passaram aqui na nossa história e que, infelizmente, com o passar do tempo, a gente não ouve mais falar. Olha, eu tenho feito isso há quase 30 anos, na 95.7 FM, onde eu tenho lá no meu Spotify hoje quase 1000 entrevistas. Olha só. Feitas com personalidades de diversas áreas que por aqui já passaram, deixaram um legado e que as pessoas nem têm conhecimento disso. Os meus filhos mesmo, né, eles têm um grande conhecimento de cultura geral, mas fui eu que passei. Foi a escola. Sim. Porque a escola não passava. Mas ó, vocês não aprenderam. Não. Aliás, tem escola, eu daria um livro à minha vivência com as escolas dos meus filhos. E eu acho que a história daquilo que as pessoas fazem é o que pode inspirar. Porque você vai se inspirar onde? No jogador de futebol que ganha 1 trilhão por ano. Bom, mas nem todo mundo pode ser um jogador de futebol que ganha 1 trilhão por ano. A gente tem que pensar no dia a dia das pessoas. Como é que as pessoas vão vencer o seu dia a dia? Primeiro. Depois ela pode até ganhar 1 trilhão por ano. Mas essa base, as escolas estão muito preocupadas em manter um cronograma que só ensina a passar de ano. Por que você estuda? Para tirar nota boa na prova. Pelo menos é o que a gente ouve. Ou até de uma aprovação continuada, né? Que a pessoa aprova automaticamente, né? Agora tem isso aí também. Então eu sempre tive uma preocupação muito grande, né? O que eu posso guardar de informação, eu tenho feito. Tanto através dos meus livros, das minhas palestras. As palestras, às vezes, eu levo personalidades que ninguém nunca ouviu falar e, de repente, a pessoa descobre. Fala, nossa, essa pessoa foi ela que fez isso.
você está vivendo isso aqui por causa dessa pessoa agora. Uhum. Né? Nos meus programas de rádio, né, que você pode revê-los lá no Spotify. Agora, falta um programa de televisão sobre isso. Né? Uhum. As TVs que têm tanto material, que levam tanta gente, elas podiam ter aí um setor, e hoje é possível, porque além do canal aberto, elas têm aí as suas mídias sociais. Toda emissora tem um canal News hoje, né? Sim. Então, esse canal News podia ter E os próprios canais de TV, hoje você tem também o no Dynos, você está dividindo, né? Exatamente. Você tem 2.1, 2.3, 2.4, que pode criar outros canais ali dentro, né? Nós temos que preservar a caverna da existência. Uhum. Então, se você procurar a primeira caverna onde foi visto o mais antigo ser humano, você não vai achar, presume-se, né? Então isso é que nós temos que mudar, nós temos que guardar as nossas origens, as nossas tradições. A gente tem que fazer uma paleontologia da cultura? Exatamente isso. Exatamente isso. Temos que ser arqueólogos, né, da nossa cultura. Essa talvez seja a palavra-chave. Nós temos que fazer uma arqueologia dentro da nossa cultura e não deixar tudo isso passar. No Brasil, a gente deixa museu acabar em chamas. No Brasil, a gente deixa bibliotecas abandonadas. Sim. Então, quando um museu nosso entra em chamas, como foi o caso no Rio de Janeiro, a nação tem que chorar dia e noite. Pelo resto da sua vida. Por quê? São objetos. A gente ainda hoje, né, se entristece da Biblioteca de Alexandria ter pegado fogo, né, porque muita coisa que já tinha ali sido guardada se perdeu. E esse exemplo que você trouxe é justamente isso, né? Perder parte da memória é perder parte da sua história. A maior biblioteca do mundo é a biblioteca no Congresso Nacional, né, em Washington. Super bem guardada, super bem cuidada, como deve ser, como deve ser. Nós temos aqui a nossa memória, nós temos aqui em São Paulo um assunto que me entristece muito. Por exemplo, nós tivemos todo o acervo do nosso inigualável Goulart de Andrade queimado. Você contou isso agora há pouco em off e eu fiquei chocado também. É triste. Quem é Goulart de Andrade, né? Será que as pessoas sabem, né? Principalmente essa geração mais nova agora? Geração de jornalista, de repórter. Não é repórter que possa se formar, na minha opinião, se não conhecer Goulart de Andrade. E outros, né? Mas esse foi especial. Então nós precisamos aprender a cuidar. Nós temos o Museu do Ipiranga, que acho que faz 15 anos praticamente que está em reforma. Exatamente, né? Exatamente. Tudo bem, está reformando, mas precisava deixar chegar num estágio que vai levar 15 anos para restaurar. Então esse descaso político, né, que nós temos com a memória, com a nossa cultura, com a nossa memória cultural, na minha opinião, é o que precisa mudar. A gente sabe que a memória, se você não tem memória, você não tem futuro, não é? Se você não sabe de onde veio, você não sabe para onde vai. E se você não resgatar tudo isso, a gente não consegue, principalmente, formar as próximas gerações. E, novamente, vem a importância do livro. Porque, muitas vezes, quando a gente fala de informação digital, muitas vezes isso pode ser trocada com uma velocidade tão grande e pode ser, inclusive, né, alterada, daí as fake news, com uma facilidade tão grande, e o livro, na verdade, ele é a memória que persiste com o tempo, não é isso? Você não pode falsificar um livro. Você pode piratear. Eu me lembro que as faculdades tiravam xerox, né? E aí houve um movimento para proibir xerox de livro. Eu lembro disso. Deixa tirar xerox. Eu lembro da época que a gente ia com papel ao maço nas bibliotecas, pedindo lá os códigos, né, da CDU, né, para a gente pegar o ICBN do livro tal, o número tal, e depois transcrever
tudo aquilo que a gente queria levar para casa, né? Eu acho que essas épocas foram... Eu fui um grande frequentador de biblioteca também. Incentivava o pessoal lá da Vila Prudente a ir à Biblioteca Municipal da Vila Prudente, que é onde eu cursei ali o Colégio José de Anchieta, o SESI. Frequentei muito também, viu? Então, fui muito no SESI. A gente sempre foi preocupado com isso, né? Olha, é como uma família. Você quer preservar a história da sua família, do seu pai, de sua mãe, do seu avô, do seu bisavô. Eu acho que é tão bacana você saber, né, a história da sua família. Não deixa isso morrer, não. Não acha que a internet vai guardar isso para você, não. Você tem que ajudar nessa preservação. Nós temos aí hoje a tecnologia ajudando, claro, digitalização de praticamente muita coisa. Isso é maravilhoso. Mas nós temos que preservar esses lugares. Por quê? Porque pega fogo, gente. Queima tudo. Além do que, o que você pode ter também digitalizado, pode um dia acabar a força, não é? Pode um dia não ter o acesso até mesmo à comunicação naquele momento que você queira. E o livro, eu me lembro de alguns hábitos das pessoas, por exemplo, dentro do trem, do ônibus, numa sala de espera de alguma clínica, ou mesmo em casa, né? Você ter ali aquele companheirinho que você tira da bolsa. Hoje, se você puxar um celular para ler livro no metrô, em qualquer lugar, no ponto de ônibus, você vai ser roubado. Vão levar o seu telefone. Agora, pergunta se alguém rouba livro. O livro é, entre aspas, irroubável. E se roubar, talvez ele aprenda a não roubar, né? Ninguém rouba um livro seu no ponto de ônibus, mas vai roubar o seu celular. Olha que fantástico. Vocês verem quantas coisas a gente é possível aprender, conhecer. César Romão, uma pessoa ilustre, fantástica, muito simples, muito humilde, de um conhecimento assim maravilhoso e que vem trazendo para nós uma bagagem cultural, uma bagagem de conhecimento maravilhosa. Felizmente o nosso tempo aqui é curto, né? Já estamos no final do nosso programa e eu queria deixar as palavras também para o César, novamente, que está aqui conosco, poder vir e conversando com você que nos acompanha, deixar também a sua pergunta, deixar também o que você gostaria de saber, para que depois a gente pudesse estender essa conversa outras vezes. Olha, eu fico à disposição. Falar comigo é muito simples, né? Tem lá meu site, cesarromão.com.br. Sou moderno. Todas as mídias sociais. Olha que legal. Sem exceção. Inclusive Spotify. E no Spotify ele estava dizendo, né? Mais de 1000, gente. Sabe o que são isso? Mais de 1000 gravações de programas que ele fez, né? E o mais interessante, cada programa traz uma história fantástica. Inclusive, estava pedindo autorização para ele para conversar um pouco sobre essas histórias, porque tem história ali da mídia brasileira, do rádio, da TV, das empresas do Brasil. Tem histórias fabulosas que vale a pena você conhecer também. Olha, inclusive tem programa lá da Rádio Boa Vontade. Olha que legal. Porque durante algum tempo eu tive o privilégio também de ter um programa lá na Rádio Boa Vontade e nós somos pioneiros lá, porque nessa época, olha só que interessante, hein? Eu gravava o programa de rádio e eu pedi para os diretores, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um programa de rádio televisivo. Olha. Mas como assim? Rádio é rádio, televisão é televisão. Eu falei, não, enquanto eu faço programa de rádio, a gente filma e já faz um programa de televisão. Foi aí que começou. Olha que interessante. Então, a Rádio Boa Vontade hoje, através do programa César Romão lá, eu posso dizer que fomos pioneiros nessa grande técnica, né? E a gente está falando mais ou menos de que ano ali? Até uns 30 anos isso. Olha só, gente, que maravilha. Estava começando a TV. Né? A TV estava caminhando ali, a rádio já corria forte, como é forte até hoje, né? A rede Rádio Boa Vontade, né? Tem muito programa lá dessa fase. Olha que fantástico. Está vendo só? Está vendo quanta coisa você pode aprender? Não tem como você falar de empresas notáveis sem falar das pessoas notáveis. Agradeço mais uma vez, César, a sua participação. Fiquei extremamente honrado de tê-lo aqui com a gente e deixo o convite para voltar mais vezes conosco. Será sempre um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, gente. Empresas Notáveis volta no próximo programa. Continue nos seguindo, tem muita coisa boa
para trazer para vocês. Um grande abraço, até mais.